Iniciou a gravação? Bem, pessoal, vamos começar fazendo a saudação, né? Fazendo aí. Tetsuke? Shomei ni. Vei? Sensei ni. Vei? Bem, bom dia a todos. Hoje a gente vai ter aula especial do Sensei Edson. Ele vai falar um pouquinho sobre defesa pessoal, né? Na nossa arte judô isso é muito importante, a gente vê isso até nos katas. Então, Sensei Edson, por favor, fique à vontade. Muito bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Espero que a aula de hoje sirva de instrução e prevenção, né? Eu vou colocar a tela do PowerPoint para vocês visualizarem aquilo que eu vou direcionar, e vocês vai ter abertura para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, se tiver dúvida, né? E vamos ver se eu consigo fazer dentro do tempo, né? Se eu não conseguir terminar a aula dentro do tempo, vai ficar para domingo que vem. Mas eu vou procurar fazer dentro do que está o slide aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para tirar dúvida, porque, como eu disse, essa aula aqui vai ser para orientação, para que vocês tenham uma noção do que pode acontecer numa situação aí de emergência, qualquer coisa assim, tá? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui o programa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, tá cheio de gente hoje. Tenham paciência que eu sou meio... Eu tinha aberto o programa aqui, mas ele fechou de novo. Vamos lá de novo. Bom dia! Bom dia, Carol. Está aparecendo para vocês a tela da introdução de noções de defesa? Está aparecendo, né? A sua tela, sim. Oi? Está aparecendo aí a tela do PowerPoint? Não. Não tá. Ô, pai, tenta fazer assim. Vai lá do lado direito da tela do Google Meet, aí tá escrito apresentar. Aí Então, você coloca... uma janela, né? Então, mas uma janela. Ele não está aparecendo na tela de compartilhar aqui. Aí você clica, depois que você coloca uma janela, você pode clicar na tela que tiver de compartilhar, e aí depois você abre o PowerPoint. Não, eu fiz isso, mas ele não está aparecendo na tela aqui. Deixa eu fazer de novo. Tá.
Agora apareceu. Agora apareceu para vocês aí? Sim. Tá. Então vamos lá. Aí vai lá na apresentação de slides, isso. Isso, tá aí, né? Apareceu a introdução aí. Sim, tá ótimo. Então vamos lá. Noções de defesa pessoal. O que nós vamos falar sobre isso aí, né? Situações que mais desencadeiam agressões físicas. Para a gente falar de defesa pessoal, muitas pessoas vão pensar, eu quero aprender defesa pessoal, eu quero me proteger de uma briga, alguma coisa. Mas antes da gente aprender técnica de defesa, que pode ser judô, karatê, aikido, boxe, qualquer técnica é útil, né, na sua defesa. Mas a gente tem que também ter, assim, uma noção de como que acontece uma necessidade de eu ter que me defender. Então vamos lá, então a gente tem que ter uma noção do que é situações que desencadeiam agressões físicas. Então eu coloquei os tópicos aqui. Primeiro seria conflitos familiares, brigas passionais, né? Por exemplo, às vezes marido e mulher, né? Quando o cara às vezes toma umas para mais aí, a mulher briga e pode até desencadear num desentendimento que pode gerar uma agressão, né? Não que isso vai ter uma necessidade de defesa pessoal, de você ser um samurai para se defender da mulher, né? Não é isso. Eu estou querendo explicar para vocês as situações que às vezes acontece um desentendimento que pode levar a uma agressão, por exemplo, né? Então seria primeiro aí os conflitos familiares, né? Entre parentes, né? Irmãos, esposa, filhos, às vezes acontece. Pelo o trabalho da Polícia Militar, que a gente atendia ocorrência, então foi feito o levantamento de quais as situações que mais a polícia tem que intervir para pacificar a situação de intrigas, né, de até chegar a uma lesão. Então, pelas estatísticas lá, os conflitos familiares está no topo, né? E depois disso, vem as brigas no trânsito, o desentendimento em que você está em trânsito, né? Por exemplo, você está indo seu carro, acontece um acidente ali, o cara para, você bateu o carro e tal, e isso aí pode desencadear uma discussão que pode chegar até uma agressão com lesão corporal. E outra situação também seria nas festas noturnas, bares, baladas, que você vai para um lugar e às vezes tem bebida no local, então às vezes a pessoa fica alterada, ou então por ciúmes, alguma coisa assim, pode também desencadear uma intriga, né? Competição de esportivas também, situações que você vai para uma competição futebol, que muitas vezes os jogadores se desentendem lá, não aceita o gol do outro, até no judô também, né, na situação lá, judô já é mais difícil porque é muito disciplinado, né, karatê, isso aí, mas pode acontecer. Então, eu coloquei essas situações para a gente ter, assim, uma noção do que pode vir a surgir uma agressão ou uma briga, né? Então, seriam esses 4 tópicos aí. É lógico que tem mais, mas se a gente analisar, seria mais ou menos isso aí. Aí, para falar disso aí, então, antes de falar de defesa pessoal, de tudo isso aí, nós vamos falar sobre consequências, né? Vamos dizer que você foi lá para o jogo de futebol e aconteceu uma briga e você se envolveu naquilo ali. Então, essa orientação aqui
você tem que estar sabendo da consequência do que possa vir a acontecer, ou com você, ou com a pessoa que te agrediu, né? De repente, numa briga, você pode infringir a lei, né? Às vezes, para se defender, você acaba tendo que cometer um crime. Então, vamos entender bem o que é isso aqui. Consequências jurídicas. Crime de lesão corporal é o que pode acontecer, né? Tanto no trânsito, como eu falei lá atrás, como no bar, numa lanchonete, qualquer lugar que você esteja, no jogo de futebol, ou então na residência mesmo, pode vir a acontecer isso aqui, ó. Pode ter essa consequência jurídica. Então vamos falar aqui, ó, do artigo 129 do Código Penal, que fala sobre conduta de alguém que vai ofender a integridade física ou a sua saúde de outra pessoa, né? Então, numa briga, pode acontecer isso aqui. Lesão corporal. O que seria lesão corporal, né? A lesão corporal, ela se divide. Vamos dizer que aconteceu a briga e aconteceu a lesão. Para ser enquadrado juridicamente e penal, tem que ser classificado. As classificações aqui são divididas praticamente em três. Seria leve, grave e gravíssima. E tem a última, que seria lesão corporal seguida de morte, né, que seria a mais grave, que seria o homicídio, né? Mas eu coloquei geralmente numa briga, chega nisso aqui. E na leve, a primeira aqui que vamos comentar sobre a lesão corporal leve, seria, por exemplo, um empurrão, a pessoa só cai ali, não acontece uma coisa mais grave, mas houve o contato. Então já se qualifica como uma lesão leve. Vamos dizer que você está lá, bateu o carro, a pessoa vem discutir com você e te empurrou, já classifica como lesão leve. Há de se colocar também aqui que, por exemplo, vai precisar da denúncia, né? Então, se você for na delegacia, fizer ocorrência tal, vai ser feito o boletim de ocorrência para gerar vamos dizer, juridicamente, a punição de quem fez a agressão, né? Quem que provocou a lesão. Eu coloquei aqui essa lei 9.099 para vocês entenderem. Pelo Código Penal, se você agredir alguém dentro da lesão corporal leve, você ainda vai estar isento de uma penalidade, né, mais grave. Por isso que tem essa lei 9.099. O que é a lei 9.099? É a lei do juiz especial criminal, o GCRIM, que ele pune as pessoas dentro de um limite vamos dizer, até 2 anos. Então, se a pena não ultrapassar 2 anos, ele entra no GCRIM, que seria aquela juizado especial criminal para a pessoa que, vamos dizer, que te empurrou lá e te agrediu e o juiz condenou nessa lei aqui, ele vai ser beneficiado de certa forma, porque ele não vai cumprir a pena. Ele vai pagar a cesta básica, ele vai prestar serviço à comunidade. Por quê? A lesão leve, ela não ultrapassa 2 anos. Então é de 6 meses a 1 ano, se não me engano. Eu não sou formado em direito, mas está dentro desse limite aí, lesão leve, né? Ela se classificar como leve,
ela vai ser enquadrada na Lei 9.099, que dá esse benefício aí. Por isso que eu estou querendo explicar. É crime. Lesão é crime. Só que você vai ser beneficiado pela lei. Porque não foi uma coisa tão grave, né? Por isso que eu coloquei a Lei 9.099. A grave agora. O que é lesão grave, né? Redução ou enfraquecimento da capacidade funcional da vítima. Por exemplo, no caso de órgãos duplos, os olhos, né? Ou perda de um deles, né? E a única recuperação que pode ocorrer aqui é artificial. Para a gente entender aqui, né, na lesão grave, vamos dizer que você agrediu a pessoa, não foi só um empurrão, foi além disso, né? Você causou uma lesão mais grave, que seria isso aqui, a incapacidade funcional da vítima. Então, nessa situação aqui, já não entra na Lei 9.099. Por quê? A pena pode ultrapassar 2 anos na grave. Então, a gente tem que saber dessas coisas aqui. Por exemplo, você perfurou lá o olho da pessoa na hora que você foi agredir. Então, você pode entrar na lesão corporal grave. Aí já ultrapassa 2 anos. A pena, se não me engano, vai até 4 anos. Então, já não tem o benefício da lei de você prestar serviço social, pagar a cesta básica. Você vai ser condenado e se for condenado, né, você vai cumprir pena. Entendeu? Lesão grave. E agora a gravíssima, né, que é mais séria, que resulta em incapacidade permanente da vítima. Por exemplo, você tocou no olho dela lá e ela ficou cega. Permanente. Não é o caso da grave lá. A grave pode, depois, ela não ficar cega. Foi só momentâneo, né? Agora, a gravíssima, vamos dizer que o olho, ela ficou cega, não vai enxergar mais. Aí se torna gravíssima. Entendeu? Então, são essas 3... Vocês têm que entender tudo isso aqui, porque você está sujeito a cumprir pena, por causa de uma briga, né? Então, a gente tem que prestar atenção numa situação, porque, às vezes, por uma coisa banal, você acaba cumprindo pena e uma coisa que ninguém quer, né? E aqui, ela, na gravíssima, ela ainda fala, né? Seja de forma culposa ou dolosa. Eu vou explicar o que é culposo, o que é doloso. Vamos dizer que vamos dar um exemplo do carro, né? Você está dirigindo, de repente teve um choque lá com outro carro e parou lá no farol e a pessoa desceu para discutir com você. Você está conversando com ela tal, e de repente você vira e no empurrão, qualquer coisa assim, ela cai e bate a cabeça na guia. Vamos dizer que desse empurrão aí, ela veio a ter um traumatismo lá, uma coisa grave, e depois veio a falecer. Então, nessa situação aí, lógico que vai depender do defensor público, né, do advogado ali no caso de defender as partes. No seu caso, aí vamos colocar no seu caso, do advogado fazer a sua defesa. Nessa hora que você virou lá e ele de repente se desvencilhou e caiu e bateu a cabeça, isso aí pode ser qualificada como uma lesão culposa. Você não tinha intenção de matar a pessoa lá, de bater a cabeça dela na guia, mas ocasionou isso aí. Então seria culposa.
Agora vamos falar da dolosa. Vamos dizer que a mesma situação. Discutiu tal, aí vocês se agarraram, vocês foram pro chão e você tem uma técnica, às vezes, apurada de alguma arte marcial, você pegou, vamos dizer, num mata-leão a pessoa lá, num estrangulamento, e segurou até ela perder a respiração, e disso aí você continuou segurando e não soltou. Vamos dar um exemplo lá daquela situação daquele policial dos Estados Unidos que foi condenado lá, que ajoelhou, pôs o joelho no pescoço da pessoa de cor lá, né, do negro lá, e ficou segurando. Isso aí foi filmado. Ali houve dolo, porque ele, quer dizer, o defensor quis dizer que ele não teve culpa, mas ele ficou muito tempo ali com o joelho no pescoço do cidadão. Então isso já, se o advogado não for bom, ele vai ser qualificado como doloso. Entendeu? Então essa é a diferença da culpa e do dolo, tá? Para que vocês tenham noção. Porque o homicídio culposo, é lógico que a pena vai ser diferente do homicídio doloso. É por isso que eu quero que você entenda. Se for por sua culpa, você vai cumprir, né? Você cometeu o crime, mas não é tão... a pena vai ser menor do que se houve dolo, né? Você tinha a intenção lá de bater a cabeça dele na guia, de tirar a vida dele. Então essa é a diferença da culpa e do dolo. Então beleza, vamos lá, seguindo aqui. Então, para que vocês entendam lá a lei sobre as consequências jurídicas, né? O que pode acontecer com você se você se envolver numa briga. Aí que entra aqui, ó. Ah, mas eu tive que tirar a vida dele para mim não morrer. Beleza, então vamos ver se você vai ser enquadrado na legítima defesa. Então vamos explicar aqui, ó. Legítima defesa. Em situações em que a agressão é atual ou iminente. Vamos dizer que você está lá e a pessoa começou a discutir, começou a ficar nervosa, começou a gritar. Aí isso aí, ó, pode acontecer uma lesão e pode dar consequência até um homicídio, né? Então eu vou ler de novo aqui para vocês, ó. Em situações em que a agressão é atual ou iminente, ou é atual, que a pessoa está vindo te agredir, dando soco, ou iminente, que ela está gritando, gesticulando e está em situação de vir para cima de você. O cidadão pode utilizar dos meios necessários para defender a si mesmo ou a outra pessoa, ou a terceiros, né? Estando regulamentado pela lei. Quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, portanto não há pena. Então vamos explicar isso aqui, ó. Se você agiu de forma a se defender ou a defender outra pessoa, só que você tem que saber o que você vai fazer para se defender e defender outra pessoa sem cometer o crime, para ser qualificado como legítima defesa. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar o exemplo do carro. A pessoa bateu o carro, saiu, começou a discutir, você conversando com ela, explicando, e ela se alterou. E de repente ela veio te agredir. E na sua defesa você usou os meios moderados. O que seria usar os meios moderados? Vamos dizer que você tem técnica de judô. Aí a pessoa veio para cima de você, você deu um golpe nele e ele caiu no chão. Vamos dizer que dessa queda que ele teve, da sua defesa, ele bateu a cabeça. Aí seria uma lesão corporal. Vai ser classificada ou leve, grave ou gravíssima, ou homicídio, dependendo do que vai acontecer com ele.
né? Vai ser dentro desse limite aí. Só que aí, é lógico que vai ter que ter o que eu falo, o defensor público, vai ter que ter vamos dizer que aconteceu tudo isso aí, fez a ocorrência, tal, chegou no dia do fórum lá. O defensor seu vai ter que montar o processo que dê legalidade naquela ação que você teve. Vai ter que ter testemunha, um monte de coisa para comprovar que foi legítima defesa, que a pessoa veio te atacar. Aí dentro desse ataque você usou a sua defesa, que seria o judô, né? Vamos colocar nessa parte do judô. Você deu um golpe de judô e ele foi pro chão. E aí, nisso é que eu quero explicar. Aí você se defendeu e está dentro da legítima defesa. Aí vamos dizer que vai fugir da legítima defesa se aconteceu o seguinte. Você deu o golpe de judô, ele foi pro chão. Aí ele levantou e voltou a te atacar. Aí você deu outro golpe e levou ele para o chão e você começou a chutar a cabeça dele e um pouco além daquilo para você tentar cessar a agressão dele. Aí, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado. É lógico que vai ser o defensor que vai fazer a defesa. Mas aí você... Aqui diz, ó... para ser considerada legítima defesa, o indivíduo deve usar moderadamente os meios necessários. Você usou moderado na primeira vez. A segunda vez, você usou e deu continuação. Então, você já começou, vamos dizer que a pessoa parou de te agredir na segunda etapa. E você ficou nervoso e continuou, aí começou a chutar a cabeça, e começou... e além daquilo ali, aí já quebra a legítima defesa. Entenderam? Então, por isso que uma briga, às vezes, a pessoa acaba indo presa porque cometeu excesso. Você tem como se defender, mas você se alterou e não parou de fazer aquilo que... Na briga, a pessoa que te atacou, ela ficou imobilizada, ela não tinha mais como te atacar e você deu continuação no ataque. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado na legítima defesa. A gente tem que cessar a agressão da pessoa moderadamente. É isso que fala a lei. É que às vezes, numa situação dessa, é difícil. Por quê? A pessoa veio te agredir, te deu soco, tudo, e não parava, e de repente você deu um golpe, ela falou que vai parar, e você parar e ela retornar a te atacar, isso às vezes tira o controle um pouco da gente ficar nessa situação de moderadamente. Então por isso que às vezes comete excesso. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Cometeu excesso, infelizmente, vai ter que cumprir pena. O juiz não vai dar legítima defesa, não vai considerar, né, que foi legítima defesa, e você vai acabar tendo um problema aí jurídico, né? Muito bem. Você sei, uma dúvida. Dentro disso que o senhor acabou de explicar, como que o senhor vê o caso famoso caso da Ana Hickman, do cunhado dela, nesse contexto aí que o senhor falou agora, explicou? Ana Hickman, eu não acompanhei o caso. O que aconteceu? E tem que atualizar ele, gente. Ele nem sabe quem é Ana Hickman. Ana Hickman é uma loira alta, uma modelo, né? Bom, eu sei quem é, só que eu não sei do caso. Ela estava num hotel em Belo Horizonte e tinha um camarada que perseguia ela.
no mundo virtual, e aí ele entrou no quarto dela no hotel, armado, aí tava a Ana Hickman e a cunhada, e o camarada deu um tiro na cunhada, acho que foi no pulmão, e só que aí o cunhado dela, que é o irmão do marido, lutou com ele, tirou a arma dele e matou ele com um tiro na cabeça. Tá. Então, aí, o Alexandre, a legítima defesa é o seguinte, é jurídica, vai ser um processo jurídico, né? Quem monta tudo isso aí vai ser o defensor, o advogado lá, que nem vai ter que provar que o cara estava perseguindo, que o cara entrou no quarto. Isso aí. Não, e tudo isso, assim, em tese, tudo isso aconteceu pelas evidências, ao que parece, né? Eu não estava lá, lógico. Então, é o que eu falo, né? É lógico, o cunhado dela agiu pela essa imagem, é legítima defesa. A morte da pessoa lá que invadiu a casa, isso aí não vai dar legítima defesa pro cunhado dela, né? Que acho que repeliu lá a agressão dele. Então, eu vi esse caso, ele foi absolvido mesmo. Então, não há crime, é o que eu falo, mas aí tem que ser provado, porque eu lembro que eu vi alguma coisa disso aí, mas depois parece que fizeram uma certa montagem ali, né? Mas não interessa isso aí. Isso aí Mas você vê, ele usou os meios moderados, né? Exatamente. Então, assim, ele não se excedeu. Que o promotor do público lá de Belo Horizonte, ele acusou, inclusive esse caso foi para a segunda instância, porque diz que o Gustavo lá, que era o cunhado, eu não sei o nome, o cunhado, ele primeiro desarmou o agressor e depois matou. Aí que podia ter parado no desarme. Então, aí, Alexandre, é que eu falo do excesso, entendeu? Talvez não precisava tirar a vida do cara lá, eu não sei, né? A gente não tava lá. Acontece que tava todo mundo no quarto e a esposa dele tava com um tiro no peito, né? Então, é isso que eu falo, é que às vezes, pra gente controlar a moderação da agressão, no calor da ocorrência lá, o cara veio, entrou no quarto, deu tiro nos outros, e aí você vai defender e tirar a arma dele simplesmente e chamar a polícia? Talvez a pessoa se excede com raiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Só que aí é o que eu falo, o advogado foi bom lá. Ele montou o processo direitinho e conseguiu comprovar que foi legítima defesa. Ô, Sensei, mas é que nem você estava explicando para mim, né? O leigo, ele tem mais dificuldade mesmo, que ele não tem um treinamento para isso. Agora, o policial, ele precisa se controlar mais, né? Você até falou que tem um máximo de tiros que ele pode dar, uma coisa assim, né? Então, no caso de um profissional de segurança, eu dei aula mais de 8 anos lá na escola de soldado, então, para formar um policial, ele vai estudar ali durante um ano e meio, Código Penal, defesa pessoal, tudo, tiro, e tudo dentro da instrução que a formação de um agente de segurança, é inserido e ele aprende ali tudo isso aí, ele não pode exceder. Se ele exceder, ele vai cumprir, e a pena dele ainda é maior do que um cidadão. Então, por isso que o profissional de segurança, ele tem que ter esse controle que a Camila falou aí. Numa situação dessa aí da Ana Hickman lá, se tivesse um policial ali, ele teria que prender a pessoa, mesmo que a pessoa conseguiu agredir ela. Entendeu? Se eles conseguiram imobilizar ele e tirar a arma dele, era algemar e levar para a delegacia para o cara responder o processo lá de lesão corporal. Grave ou gravíssima, ou tentativa de homicídio, né? Então, é o que eu falo, para a pessoa ter essa moderação nesse controle aí da agressão, da lesão corporal, na briga ali, qualquer coisa, às vezes ele perde o controle. Você fica
você perde o equilíbrio, fica nervoso e quer eliminar aquela pessoa que deu uma facada, por exemplo, em você. Você quer acabar com ela. Só que aí você pode cometer o excesso. Aí você vai, mesmo você sendo atacado por uma pessoa, a coisa inverte. É lógico que a outra pessoa também vai cumprir, mas você também vai cumprir. O juiz vai te condenar por excesso, por lesão grave ou gravíssima, o que seja, mas você não vai ser enquadrado na legítima defesa. É o que eu falo. Legítima defesa tem que estar enquadrado nisso aqui, ó. O uso moderado para repelir a agressão do outro. Tem que ser moderado. Se você exceder, você já sai da legítima defesa. Entenderam bem isso aqui? Consegui responder você, Alexandre? Sim, entendi. Então, tem vários casos aí que a gente vê na televisão que a gente pode ter como exemplo, né? Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que saber o que é legítima defesa e o que é excesso, né? Não é simplesmente só porque vamos dizer que você está andando na Praça da Sé lá com seu celular. Aí vem lá tá cheio de nóia, né? Querendo roubar celular para trocar em droga. Aí vem o menor lá, o infrator. Vem, pega seu celular e sai correndo. Você corre atrás dele. Você consegue alcançar ele, joga ele no chão. Você pega o celular. E disso você começa a chutar a cabeça dele. Por quê? Despertou a ira sua porque o cara queria te roubar. É um infrator, não é? Só que aí inverteu. Você, em vez de segurar ele e chamar uma viatura, chamar alguma coisa, você quis se vingar daquilo que ele queria te cometer. Você acha que é direito seu. Não é. Você, no caso ali, você está excedendo. E não é legítima defesa isso aí. Aí vamos dizer que nessa consequência aí o moleque morre lá. Ou causa uma lesão grave. Você vai cumprir pena. Mesmo o outro lá, você ser um cidadão, um trabalhador honesto que estava com o seu aparelho ali e a pessoa veio te furtar, te roubar, quer dizer. E nessa situação, no calor da ocorrência, você veio a agredir ele. Você vai responder ou por lesão corporal leve, grave, gravíssima, ou com a consequência de homicídio. Aí. Entenderam? Então a gente tem que estar atento a isso aí. Uso moderado. Se você conseguiu correr atrás dele, segurou ele, pegou o celular, pôs ele no chão, chamou lá uma viatura, qualquer coisa, aí você está dentro da legítima defesa. Você se defendeu, você protegeu o seu patrimônio. Então está usando o meio moderado, né? Aí ele vai ser conduzido para a delegacia, né? Vai ser feita a ocorrência. Então aí está dentro do limite, né? Você está se protegendo. Foi bem claro nessa situação? Sim. Muito bem. Qualquer um de vocês tiver pergunta, pode tirar as dúvidas para a gente... É lógico, eu não sou formado em direito, não tenho uma instrução assim de falar tudo sobre o Código Penal, processo penal, né? Mas é mais para a gente chegar na defesa pessoal. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui quando a gente começar as atividades lá de defesa de soco, defesa de um agarramento, uma agressão, qualquer coisa, para a gente ter noção do que pode acontecer uma sequência, né? Vamos dizer que o cara começou a te agredir, qual o seu limite, né? Entendeu? Para a gente ter esse controle por causa de uma briga, né, numa discussão no trânsito, você ir preso. Então, né, você tem que ter noção da sua atitude, né? Por isso que eu estou mostrando isso aqui. Legal? Vamos passando aqui. Por isso que está aqui essa pergunta, ó. Você mesmo, a gente tem que se fazer essa pergunta. Você já parou para pensar como reagir se alguém
atacasse fisicamente, né? Você tem que parar para pensar. Vamos dizer que na discussão lá, a pessoa começou a gritar e começou, né, a esbravejar e veio para cima de você, qual que seria a sua atitude? Você já pensou nisso, Alexandre? Eu só corro. Exatamente, tá vendo? Alguém mais tem alguma... vamos colocar as questões aí, o Tâmara, você já pensou nisso? Não, esse eu nunca pensei, mas eu tenho uma pergunta. Então pode fazer. Como a gente deve reagir e como não ficar nervosa assim nessas situações? Porque, na verdade, é uma situação que eu tive muita experiência na polícia. É difícil, né? Porque a nossa reação vai depender da situação, né? É lógico que o que a Camila falou lá atrás, um profissional de segurança, ele tem mais... ele vai ter um pouco mais de controle, porque ele é treinado, né? Então, ele tem uma instrução, ele tem orientação lá jurídica, ele vai saber das consequências, ele sabe que ele pode responder criminalmente se ele exceder, porque ele aprende isso lá na escola, ele faz o curso, fica estudando lá, então ele sai dali. É lógico que mesmo assim, no calor da ocorrência, às vezes a pessoa não se controla, mesmo sendo um profissional de segurança. Aí nessa situação ele vai ter que responder. Mas para a gente, cidadão normal, né, que se envolve numa briga aí repentina, aí, realmente é difícil. Só que a gente tem que começar a fazer esses treinamentos, esses cursos e ter nessas orientações para se prevenir de uma situação mais grave, né? Em vez de você ter um soco no olho e ficar com o olho roxo, você ficar lá 3, 4 anos preso, porque você agrediu a pessoa e excedeu, né? Só porque ela te deu o soco no olho, né? Começou lá a briga, vamos dizer que atingiu o seu olho, você ficou com o olho roxo, é lesão corporal. Mas no envolvimento disso aí, você ficou alterada, você foi para cima, você tem uma técnica melhor que a pessoa lá, você quis se vingar desse olho roxo. E nessa situação aí, você excedeu. Vamos dizer que chegou nesse ponto aí. Vamos dizer que você quebrou o braço dele lá, sei lá. Então, às vezes, nessa situação, você vai ter que cumprir pena. Então, é triste isso aí. Se você não tiver esse controle, você vai acabar sendo mais prejudicado do que a pessoa que veio te agredir. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Se eu fosse a Tamilis, eu dava uma chave de braço na pessoa, mas eu não consigo, então eu ia sair correndo. Mas já teve alguma situação de uma ocorrência que você viu algum colega, um policial se descontrolando na hora de, se excedendo na hora de, sei lá, separar uma briga, controlar alguém, atender uma ocorrência? Eu já vi, não foi uma, não, foram muitas, e não foi nem eu que vi, foi às vezes eu também envolvido ali, né? Então, isso aí realmente a gente fala assim, a gente orienta, né? A gente estuda, a gente sabe da consequência, e mesmo assim, às vezes, dependendo da situação, há o descontrole, há o excesso. Mas a justiça está aí para isso, né? Aí, infelizmente, se você fugiu do controle e teve o excesso da sua parte, você vai responder criminal. Se o seu advogado for bom e conseguir controlar isso aí, conseguir mostrar para o juiz lá que está analisando o caso, e você não teve a intenção do excesso, aí vai ser juridicamente absolvido, né? Mas se não,
Se for uma coisa explícita, que nem lá do policial lá dos Estados Unidos, não tinha como defender, né? Porque você viu que ele ficou muito tempo ali, não precisava ficar, já tinha praticamente algemado o cara lá. Então não precisava mais ter o joelho nas costas, no pescoço do cara. Então não teve como defender. Por isso que eu falo, o excesso tem que ter um limite, né? Porque se ele ficasse menos tempo ali, talvez o defensor conseguisse mostrar para o juiz que ele não excedeu. Mas ali no vídeo não teve jeito. Entenderam? Eu gostaria de falar uma coisa, né? Não tem como a gente pegar e falar, mas como se defender? Porque são várias situações. Você pode ser abordado com uma faca, é uma situação. Você pode ser abordado com uma arma, é outra situação. Você é mulher e tentam, por exemplo, te sequestrar. E até, por exemplo, chegar a um estupro. A pessoa está com as mãos na sua jugular. É outra situação. E as reações que nós temos, por mais que nós estejamos preparados, nós sempre temos uma janela oculta, uma janela escura na nossa mente. E nós não temos controle. E nessa hora ela pode aflorar e a gente pode ter N atitudes. Então, falar, não, o certo é correr. Depende da situação. Se a pessoa está armada, você não pode correr. Né? Ou a pessoa já está com as mãos na sua jugular. Não tem como você correr. O que você vai ter que fazer para se defender, para preservar a sua própria vida? Né? Então, é uma coisa, a defesa pessoal é uma coisa que é muito importante ter, mas também ela deve ser muito bem treinada. Treinada, mentalizada nas N situações que nós poderemos ter. Né? Isso eu acho importante a gente frisar, porque a gente não treina arte marcial e ficar batendo nos outros, não. Foi bem colocado, Makoto. São N informações aí, N situações. Por quê? Você mencionou aí, a pessoa pode estar armada, né? A pessoa pode estar com a faca, com um revólver, ou mesmo só com um pedaço de pau, né? Qualquer coisa. Então, é lógico, defesa pessoal, há de se mencionar aqui é o seguinte: a defesa pessoal tem que englobar tudo, até essa situação que eu falo para você aí do excesso. Você tem que ter todo esse controle aí. O mais importante da defesa pessoal é você ter equilíbrio. Por quê? Você tendo equilíbrio, você vai conseguir, às vezes, evitar que chegue na via de fato, né? Que seria na briga. Porque situações de discussão podem acontecer em qualquer lugar. Você andando de bicicleta, você indo num jogo, você indo num bar, tomar um drink com a esposa, comer uma pizza, qualquer lugar pode acontecer. Vamos dizer que você vai comer uma pizza num restaurante lá, chega lá, o garçom derrama lá qualquer coisa lá, ou então te atende mal, você começa a discussão com o garçom, pode gerar um conflito. Então, a defesa pessoal, o que é? É você saber se colocar em situação que seja atípica, né? Que não seja pacífica. Tá ali, a pessoa começou a discutir, você tem que ter esse controle aí, de conversar com a pessoa. É lógico que você vai se defender ali, vamos dizer que a pessoa está gritando com você. Você tem que ter a sua defesa. Você não vai abaixar a cabeça e vai deixar ele ficar esbravejando em cima de você. Você tem que ter sua postura. Então, só que aí dentro disso aí, você tem que ter um posicionamento de defesa, você tem que ter uma
um distanciamento da pessoa para evitar o contato. O mais importante é isso, é não ter contato físico. Porque discutir com a pessoa, isso aí pode acontecer com qualquer um. Mas o que a gente tem que ter em mente é isso aí, é ter esse controle para não chegar na situação de ter contato físico. Sensei, Pois não. Isso que ele fala é interessante mesmo, porque assim, na psicologia a gente estuda, nós temos a parte mais antiga do nosso cérebro, né, que ele veio se desenvolvendo, nós temos a parte que a gente chama de reptiliana. Quando a gente sofre alguma agressão ou se sente ameaçado, ativa essa parte do cérebro. E aí a gente tem 2 mecanismos principais, que é o de luta ou fuga. Então assim, ou você foge ou você vai para cima, essa é a ideia, né? E aí realmente, às vezes nesses momentos a gente não sabe como que a gente vai reagir, a gente pode ter uma reação descabida, só que a pessoa que tem uma noção ou de artes marciais ou de defesa pessoal, ela consegue ter outras opções, né, e aí ela tem mais maturidade também emocional para lidar com essas situações. Então, mesmo que ela chegar numa situação dessa, ela pode responder de uma forma mais equilibrada, consegue controlar a pessoa sem se exceder, né? Exatamente, é o que eu estou falando. Ainda bem que nós temos profissionais aí que sabem o que fala, né? A Camila foi bem colocado isso aí. Então é isso. A prevenção da defesa pessoal seria isso aí. Se a pessoa ter esse controle aí de conseguir, mesmo numa discussão que, vamos dizer, que gere num acidente de carro, que amassou o carro do cara lá, e geralmente a pessoa acha que você foi errada, ele quer defender o lado dele, o patrimônio dele, quer que você pague o carro dele. Então nessa situação aí vai gerar um conflito e pode chegar numa situação de lesão, né, de agressão. Então por isso que tem que ter esse equilíbrio, a pessoa tem que ter essa visão de evitar chegar nesse ponto da agressão, da lesão corporal. Então, tendo esse controle, isso já é a legítima defesa, não. Isso já é defesa pessoal. Você está se defendendo, evitando de ter um contato físico. Agora, é lógico, não teve esse controle, vamos dizer que a pessoa lá não veio para cima mesmo. E você tem uma técnica, você vai usar sua técnica, né? É o que o Makoto falou. Vai depender do que a pessoa está trazendo para você. Vamos dizer que ela puxou uma faca lá. Você vai ter que ter técnica. Se você não tiver técnica, você tem que correr, né? Ou se você, às vezes você está armado lá, vamos dizer que você tem a porte de arma. Se você tem uma arma, você vai se defender. É legítima defesa. Só que a gente tem que tomar cuidado aí. Vamos dizer que você está com a arma de fogo, né? E a pessoa desceu do carro lá. Você tem porte de arma, tem tudo certinho. A pessoa desceu do carro, ele está com a faca escondida na roupa lá. E começou a discutir com você, ele puxou a faca para te atacar. Lembra do que eu falei lá atrás. Ataque iminente, né? Ele está na iminência de atingir você. Você pode usar a sua arma de fogo. Aí vão falar, não, mas a arma de fogo você vai cometer excesso. Não. Por quê? Se ele te atingir com a faca, pode ser uma lesão grave, leve, grave, gravíssima, ou tirar sua vida. Se ele souber usar a faca, ele vai tirar sua vida. Então, aí você pode até usar a arma de fogo, que não vai ser excesso. Por quê? Mas você tem que estar enquadrado naquilo lá. Não adianta o cara estar com a faca a 5 metros de distância, falando que vai te atingir e tá longe de você, e você pegar e dar 2 tiros nele. Aí não justifica. Aí é excesso. Entenderam o que eu estou colocando aqui? Sim. Ou então você dá 30 tiros no cara. Então. Vamos dizer que... Ou mesmo a faca. Vamos dizer que os dois estão com a faca, né? Aí ele veio para cima de você, você se defendeu e você conseguiu atingir ele. Ele caiu no chão e você tá lá com a faca lá.
corando todo ele com mais de... é excesso. Não é legítima defesa. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, no excesso. Você controlou a pessoa, a pessoa parou, vamos dizer que ela percebeu que você tem uma técnica. Ela veio te agredir, você deu um golpe de judô lá e ele caiu no chão. Aí ele parou, ele percebeu que você não é um leigo e ficou parado. Aí você não precisa mais querer pegar ele no estrangulamento, imobilizar ele, quebrar o braço dele. Entenderam? Então, aí que você tem que ter esse equilíbrio. Então, é isso que se chama defesa pessoal. Antes de você saber técnica de karatê, de judô, de aikido, de qualquer tipo de arte marcial, é esse equilíbrio. É você controlar o indivíduo que está agressivo pacificamente e moderadamente com as suas técnicas. Não exceder naquilo que você tem de técnica, né? Entenderam o que eu esclareci aqui ou tem mais dúvida? Não, tá claro. Eu também consegui compreender muito bem. Por isso que, por exemplo, o MMA, né, que se fala aí que tá na televisão, que passa aí, das artes marciais, as lutas, são artes marciais mistas, né? Ali o cara, ele treina judô, ele treina karatê, ele treina kickbox, aikido. Então, é uma pessoa ali que ele tem várias técnicas, né? Porque se você pensar em defesa pessoal, vamos colocar do judô, por exemplo. O judô, a técnica do judô é mais assim de projetar a pessoa, né? Jogar no chão e imobilização. Mas o judô, se você ficar só no judô, não vai te completar numa situação que às vezes a pessoa, vamos dizer que a pessoa veio lá te dar soco. O judô, ele não ensina defesa de soco. Então, já seria uma coisa para você se defender, você aprender outras coisas. Por isso que na aula de defesa pessoal, quando você vai ensinar, que nem lá na escola de soldado lá, quando você vai ensinar o policial lá a defesa pessoal, você tem que ensinar tudo para ele. Você tem que ensinar ele a projetar alguém no chão, você tem que ensinar ele a imobilizar, se necessário, estrangular, sem excesso, é lógico. Você tem que ensinar ele a se defender, principalmente de soco, porque geralmente numa situação de agressão, o agressor, vocês podem notar, e o primeiro local que ele vai tentar atingir é a parte da cabeça, né? Ou é paulada, ou qualquer coisa, ele quer atingir a parte que controla o corpo. Isso aí é instinto, né? É instinto do ser humano, porque se apagou o cérebro, acaba o braço, acaba a perna. Então, que vocês podem ver, né, no UFC lá, os nocautes geralmente é ponta de queixo, na cabeça, né? Porque chacoalhou o cérebro lá, ele apaga. Então, o policial tem que saber defender isso, ele tem que saber defender a cabeça. Que nem no judô, a gente já não ensina isso aí. Você ensina as quedas para proteção da cabeça, mas não ensina, por exemplo, num ataque iminente aí de um agressor. Então é isso que nós vamos começar a aprender nas próximas aulas. Todas as defesas, não é só judô, não é só do karatê, e todas as artes aí para a gente se completar um pouco mais. Entenderam o que eu estou querendo? Por isso que eu tive essa aula aqui para a gente explicar tudo isso, essa situação, para a gente ter uma noção, para quando a gente for aprender a apurar as técnicas das artes marciais,
a gente saber também da consequência que a gente pode ocasionar se a gente não tiver controle. Entenderam? Alguém tem mais dúvida? Segue, pode seguir. Aí, ó. Nós estamos quase no fim, eu já estou quase terminando, nós vamos terminar com esse aqui, ó. Como repelir agressões injustas, né? É o que a gente estava comentando atrás. Manter distanciamento seguro. O cara desceu do carro, lá começou. Não pode ficar perto dele. Você tem que se distanciar. Conversa longe. Tentar manter o diálogo pacífico, conversar com ele para evitar de alterar, né? Porque se ele começa a gritar, você começa a gritar, aí um quer demonstrar mais força que o outro, aí pode vir a lesão, a agressão, né? Manter-se de base de defesa. O que é base de defesa? O judô tem a base dele, né? Que o Diogo comenta muito aí, o Jigotai, né? Que a gente treina. O karatê tem a base dele, o boxe tem. Então você se postou de uma forma com base de defesa, a pessoa que está lá querendo te agredir, ele percebe que você não é um leigo. Então, talvez isso iniba uma possível agressão. E no caso de ataque, né, utilizar a técnica de defesa que você tem, aquilo que você aprendeu, né, de artes marciais. Então, vamos dizer que não teve, você mesmo mantendo a distância, você manteve o diálogo e estava na base ali para defender, e o cara veio para cima mesmo, para te agredir, aí você vai ter que usar a sua técnica. Ou então fazer o que o Alexandre falou, sair correndo, não teve jeito, larga o carro lá e sai correndo, né? Também é uma situação para evitar, né? De repente sai um negão lá de 2 metros de altura, gritando, é melhor correr, bicho. Entendeu? Corre, depois volta lá e faz a ocorrência e resolve a situação. Do que, às vezes, tentar uma coisa lá e acabar ou tendo que matar o cara numa situação, ou você perder sua vida, ou quebrar um braço, ou qualquer coisa parecida. Entenderam aí o que a gente, como você pode repelir uma injusta agressão aí? Seriam esses tópicos aí. Tem alguém aí me ouvindo ou já estão cansados de ouvir Não é que o microfone está mudo. Então, beleza. Eu já tomei muito tempo de vocês aí. Essa aula aqui foi mais para isso, né? Para orientação, para que vocês reflitam, né? Numa situação aí que venha acontecer, que pode acontecer com qualquer um. E na hora que acontecer, vocês lembrarem disso aí. Na hora que agarrar o cara lá, com o Alexandre jogar no chão lá e querer estrangular o cara, lembrar do que eu falei. Opa, não vou estrangular o cara até o final aqui, não, senão eu vou ficar preso no lugar do cara. O cara morre e Então, eu achei legal se eu começar essa aula assim, falando mais da parte comportamental, porque a técnica, não adianta a gente fazer 1 ou 2 vezes só, porque ela vai falhar na hora. A técnica exige muito treinamento e retreinamento. Então, a coisa mais importante na defesa pessoal, como o senhor está falando hoje, eu acredito que seja essa parte comportamental mesmo. Exatamente. Como nos portar nessas situações de crise. Porque a técnica, por mais que a gente saiba fazer a técnica, às vezes a técnica ela não pode ser perfeita e pode ser fatal para a gente. Então, a parte comportamental, eu acredito que nós, leigos, né? Porque somos judocas, karatecas, alguma coisa assim, mas não somos assim profissionais da segurança, né? Então, como leigos, eu acredito que essa parte comportamental é muito importante e tem que ser bem focada. Então, e é o que eu falei, né? A gente tem que
fechar aqui. A gente tem que ter um equilíbrio. Esse é o principal fator, né? A gente ter no equilíbrio numa situação, é o que eu falo, é difícil. O comportamento humano, a nossa atitude depende do reflexo, né? Você imagina, eu vivi muitas situações que depois que eu parei para pensar, eu falei, puxa, não precisava ter feito aquilo ali. Mas é que às vezes, no calor da situação, é o que eles falam, a adrenalina que é produzida no nosso corpo, a adrenalina, ela expande e você acaba perdendo aquilo que você aprendeu lá atrás, de ter aquele equilíbrio lá, e passa um pouquinho acaba excedendo. É o que eu falo, excedeu, infelizmente, você vai chegar numa situação que você vai ser prejudicado. Então, às vezes, tem gente que sofre por isso. Não que ele seja uma pessoa má, que tinha intenção lá de matar a pessoa, não sei o quê. Mas ele não teve controle. Ele não teve aquele equilíbrio. E acabou acontecendo aquilo lá. O que acontece, às vezes, em casais, né, que brigam. O marido briga com a mulher lá e acaba até matando a pessoa. Ele excede. Aí depois talvez ele até se arrependa, né? Sofre, né? Chora, não sei o quê, mas não teve equilíbrio. Então é importante, para a gente ter esse equilíbrio aí, a gente tem que ter orientação, estudar, né? Saber das consequências, saber que se você cometeu um crime aí, você pode perder, assim, a liberdade, né? De ficar com a sua família, por exemplo. Então, tudo isso você tem que ter uma noção para ajudar na hora do calor da ocorrência. Você lembrar, fala, puxa, se eu exceder aqui, talvez eu fique preso. Então é isso aí. Então, o que o Makoto falou, eu pensei muito, quando eu pensei, o Renato perguntou para mim da defesa pessoal, eu pensei muito de introduzir primeiro isso aí, para a gente ter um pouquinho desse tipo de noção. Não adianta ficar falando, eu vou ensinar vocês, se um cara vir atacar vocês, você com o dedo derrubar o cara e o cara morrer, dependendo do ponto que você atingir. É o que o Makoto falou, né? Isso aí é uma coisa ilusória, né? Muitas vezes a gente aprende técnica, que nem o judô. Você faz 200 mil sotogari, chega no campeonato lá, você tenta colocar e o cara joga você, né? Então, é lógico que se você pegar um cara leigo que não luta judô, você vai jogar ele fácil. Mas vai pegar um cara que treina, um cara que sabe alguma coisa. Então, por isso que não é descartado você treinar. Você tem que treinar. Mas não significa que o que você treinou você vai conseguir executar. Você tem que ter vamos dizer, a técnica para a sua defesa. Isso aí é imprescindível. Isso aí se a pessoa vier te atacar, você vai ter essa defesa. Mas não significa que tudo que você aprendeu você vai conseguir executar, né? Então é isso. Então as próximas aulas nós vamos começar com esse tipo de técnica de defesa pessoal. Nós vamos fazer um pouco de judô, vamos fazer um pouco de karatê, de defesa, principalmente defesa. Eu quero passar para vocês não ataque, mas defesa. Porque você se defendendo, você está evitando assim, de se lesionar. Então você tem que aprender primeiro, é que nem no judô. Você aprende queda. A queda, o que é? A defesa. As quedas são a defesa do judoca. Na hora que o cara jogou você lá, se você não fizer a queda, você vai quebrar o braço. Então, primeiro, defesa. Então, nas próximas aulas aí, eu vou montar algumas coisas disso aí. Defesa pessoal. Para a gente começar a ter noção do que você tem que defender na hora que o cara vem te atacar, né? Porque quem faz só judô, ele não tem muita noção, né, de defesa. E acaba deixando exposta a cabeça, né? O cara te dá um soco, pronto, você vai pro chão. Não adianta você saber judô, né?
Então é o que eu falo. Você tem que ter noção de várias artes marciais. Defesa pessoal é isso. Foi claro, Makoto? Eu acho que seria mais ou menos isso aí, né? De acordo, Sensei. Beleza. Então tá bom, vamos encerrar por hoje, né? E eu queria agradecer a todos aí, vocês terem participado. E vamos ver as aulas que, se continuar virtual, né? Vamos ver o que a gente pode apresentar aí para dar continuação na aula de defesa pessoal. Tem mais alguma pergunta ou vamos encerrar? Então vamos fazer o lei, né, Diogo? Não. Eu só queria finalizar com uma coisa, Sensei, né? Que o nosso mestre Jigoro Kano sempre falava, né? Que com o judô ele queria fazer cidadãos de bem, não mais guerreiros, né? Então eu acho que a defesa pessoal, isso que o senhor está comentando, é muito nesse sentido, da pessoa ser cada vez mais um cidadão de bem, não querer se envolver em confusão e brigas, e até mesmo se defender, né? Isso. Caso aconteça alguma coisa. Então tá ótimo. Então vamos lá, gente. Tetsuke? Mokuso? Yame. Sensei ni. Vem. Shomei ni. Vem. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Bom domingo a todos. Que tenham uma semana farta aí de trabalho, de alegria com a família e tudo de bom. Amém. Até domingo que vem. Tchau, bom Tchau. domingo. Tchau, gente. Bom domingo. Muito obrigado. Domingo.